Olá pessoal, neste tutorial eu vou apresentar brevemente como que o Notebook LM pode ser utilizado. Essa ferramenta foi recém-lançada no Google, pelo Google, e já mudou bastante. Então, nesses últimos 2 meses, eu acho, de lançamento, um pouco mais, um pouco menos, já aconteceram algumas mudanças interessantes, e essa ferramenta foi idealizada como um bloco de notas e um assistente de pesquisa. Por isso o nome Notebook, né, Notebook LM, Notebook LM. Então funciona da seguinte forma: nós inserimos arquivos que podem ser PDFs, documentos, vídeos no YouTube, arquivos de áudio ou vídeo, apresentações, links de sites, e esses arquivos que serão inseridos, e nós podemos inserir até 50, pelo menos por hora, até 50 arquivos diferentes, 50 fontes diferentes. O, o modelo de inteligência artificial do Google é utilizado, então, para analisar esses documentos que são inseridos, essas fontes. Então, isso é muito interessante, porque dá para organizar linhas do tempo, fazer resumos, fazer perguntas específicas sobre esses documentos, inclusive uma análise que vincule todos esses documentos ao mesmo tempo. Então, é bastante interessante e funciona como um belo assistente de pesquisa e também de análise de dados. Então, a ideia é fazer algumas demonstrações sobre como eu tenho utilizado, mas eu creio que existem várias possibilidades. Né? As possibilidades são várias e vai depender de como cada um utilize e quais os objetivos. Então, primeiramente, basta pesquisar Notebook LM no Google, Notebook LM, e vocês chegarão, né, com uma conta logada, né, é necessário estar logado no Google, vocês chegarão nesta página. Então, é só pedir para testar ou usar. E aí, nós chegaremos numa página parecida com essa. Eu já tenho alguns projetos. E, estando nessa página, é só pedir um notebook. Então, eu vou solicitar aqui um projeto novo e vejam que já abre para adicionar as fontes de dados. Conforme é possível perceber, dá para anexar de vários lugares. Né? Então, eu vou pegar daqui a pouco um vídeo no YouTube, mas eu vou escolher do computador um arquivo. Um arquivo de uma revisão sistemática de literatura que eu estou usando na minha tese. E aí, essa é uma revisão sistemática de literatura de uma área inteira. Vou até abrir o PDF aqui. Então, o artigo é Ciência da Sustentabilidade, né? Uma síntese. Então, essa área, só para contextualizar, porque eu li este artigo, fiz várias anotações antes de inserir num projeto do Notebook LM, é uma área que foi resumida em 6 grandes capacidades, né? Capacidades que são necessárias para suportar intervenções de sustentabilidade. E essas áreas específicas, essas capacidades, têm conceitos próprios e procedimentos específicos. Então, qual foi a minha intenção? Eu subi esta revisão sistemática de literatura aqui no Notebook LM, e aí ao inserir, eu já obtenho um resumo, mas eu poderia também pedir um guia de estudo, uma linha do tempo, ou digitar em organize uma linha do tempo, né? Organize cronologicamente tais eventos. Então, você tem várias e várias possibilidades, nós vamos aprendendo conforme o uso. Então, para este vídeo, eu escolhi pedir o seguinte: resumo o artigo em uma tabela, organizando as 6 capacidades que eu mencionei em 3 colunas: capacidades, principais conceitos e principais procedimentos. Então, só vou checar aqui se está gravando. Sim, está gravando ainda. E aí, eu vou solicitar aqui na ferramenta, né, pedindo aqui na conversa. Então, leva um tempo para processar. Vamos aguardar. E para mim é interessante fazer dessa forma, porque é um texto bastante longo, o que não é um problema, porém é um texto muito denso, que resume uma área inteira em 6 grandes áreas, com vários subitens e conceitos bastante intrincados. Então, agora eu tenho um resumo bem geral, e esse é um resumo bem genérico, que coloca cada capacidade, e também os principais conceitos ligados a cada capacidade e os principais procedimentos,
Curiosamente, quando eu montei esta tabela, para mim, ela veio melhor e mais completa. Provavelmente eu pedi mais detalhes, né? Ou eu pedi um resumo, ou elabore uma tabela que detalhe conceitos e procedimentos. Então, nós temos que fazer testes para ficar legal. Então, e também é uma ferramenta experimental, né? Então nós precisamos entender como que ela funciona e também acompanhar a sua evolução. Então, aqui resumiu as capacidades todas, e toda vez que eu tenho um resultado que funcione, eu peço para salvar nas observações, porque senão eu perco quando eu fecho essa conversa e abro em outro lugar. É uma característica ainda experimental, então provavelmente isso vai ser salvo automaticamente, porque isso está aqui na conversa, né? Então eu saio aqui, eu fecho a conversa, aí eu peço para abrir de novo e ainda está aqui. Mas na hora de abrir essa conversa de novo, em casa, por exemplo, eu perco. Então, eu vou salvar em observações, vou colocar aqui o nome de tabela resumo. Tabela resumo. Supondo que eu vou fazer alguma coisa com isso mais tarde. Eu também posso pedir aqui para copiar, né? Eu volto na conversa, já posso pedir para copiar direto e colocar isso no Excel ou no Word, né? Então, daria para fazer dessa forma, mas já eu mostro como que faz. Uma próxima demonstração envolve este projeto aqui. Esse projeto tem 33 origens, e estas origens são artigos sobre rompimentos de barragem da Vale. Eu vou usar este projeto em conjunto com uma aluna da iniciação científica. Nós vamos fazer um projeto de pesquisa ao longo do próximo ano, usando esta temática, e a literatura sobre eventos, né, sobre esses eventos desastres, inclusive criminosos, existe uma literatura sobre isso. Então, eu percebi que esses 33 artigos falam sobre, o rompimento de Brumadinho, por exemplo, de Mariana, e são artigos com abordagens diferentes. Então, como eu quero me aproximar dessa literatura, eu encontrei 33 trabalhos, eu tive a seguinte ideia. Baixei todos os arquivos da base da SPEL e pedi o seguinte: analise os artigos sobre rompimento de barragens, montando outra tabela. Eu acabo usando bastante tabelas por meio do Notebook LM. Então, eu pedi título e autoria dos artigos, usando a citação APA, a qual evento o artigo se refere, se é o rompimento de Brumadinho ou o rompimento de Mariana, e também para extrair objetivo de pesquisa, fazer um resumo da fundamentação teórica, quais métodos de pesquisa, principais resultados, conclusões e contribuições, e as referências mais citadas. São aspectos gerais para que eu e minha aluna nos aproximemos dessa literatura. Então, eu vou colocar aqui esse prompt e ele vai processar. Aí, enquanto ele processa, eu vou mostrar uma tabela que eu já montei ontem com um prompt bem parecido. Então, olha só como que sai. É um relatório de 12 páginas e tem uma linha por artigo com as informações que eu solicitei. Ontem eu pedi o artigo e a autoria veio sem eu pedir, o que eu achei bom. O rompimento colocou certinho se era Brumadinho ou Mariana. Por exemplo, se eu me interesso só por Mariana, eu já posso focar a leitura nos artigos que falem sobre este evento em específico. E também fez a extração dos objetivos e indicou se houve uso de alguma teoria ou abordagem teórica ou não. E, inclusive, dá para perceber, vejam, teoria da legitimidade, né? É uma aproximação que já me permite entender qual que é a topografia dessa literatura, o que é bastante interessante. E também traz aqui, de alguma forma, métodos de pesquisa, principais resultados, principais conclusões e referências mais citadas. Então, ajudou bastante nessa aproximação, porque nós vamos efetuar as leituras, primeiramente, dos artigos que nos interessam. Então, eu vou fazer essa orientação com a minha aluna e nós vamos organizar por prioridade para que ela entenda essa literatura e depois eu vou me aproximando também dessa temática. Então, vejam que, por se tratar de 33 documentos, aqui já demora um pouco para processar. É bastante informação. Mas a tabela acabou de sair. E notem que já saiu, pelo visto, com o formato certinho, né, no padrão APA. Talvez tenha um problema aqui com esse traço, enfim, mas está certinho, porque é aquilo que eu comentei.
é o Gemini do Google sendo utilizado na base de dados que nós inserimos. Então, aqui nós temos uma tabela bastante completa, com um artigo por linha, com base nas informações que eu solicitei. Então, isso aqui é bastante interessante. Tudo está aqui. Então, já dá para fazer uma aproximação legal e direcionar a leitura ou facilitar a análise. Então, nós conseguimos organizar melhor e priorizar atividades que exigem mais cognitivamente das pessoas. Então, alguns trabalhos mais mecânicos são simplificados por meio do uso desse recurso. Agora, eu posso pedir o seguinte: né? Resuma os principais resultados de cada artigo. Aí ele vai elaborar um texto corrido, provavelmente, colocando os resultados. Ou eu posso pedir detalhe os principais resultados de cada artigo, então isso pode vir com mais ou menos detalhe. Então você vai apertando os botões, testando, experimentando, para entender como que a ferramenta pode ser usada. Então aqui, né, vamos levar mais um tempinho, mas não tem problema. E a ideia é essa, né? É importante explorar. Conforme nós temos ali objetivos específicos, a ferramenta é muito útil. Por exemplo, eu poderia ter pedido aqui um glossário com os principais termos. Poderia ter pedido, né? Organize a frequência de cada teoria, como que cada teoria foi utilizada, né? Ou qual que é a frequência em termos assim, qual que é a teoria mais usada? Ele não quantifica, mas aparece teoria X, alta frequência, baixa frequência, média frequência. Então aqui vejam que eu consigo textos corridos sobre cada trabalho. E aí tem uma coisa interessante, ó. 1, 2, 3 são as referências. Quais trechos basearam cada resposta? Então, 3 trechos para basear esta resposta aqui. Aqui mais, né? Esse artigo aqui, ele tem 7, 8, 9, 10. Vejam que tem 10 trechos que fundamentaram esse resuminho. Então, nós conseguimos fazer bastante coisa interessante usando essa ferramenta. E agora, para encerrar, ela também pode ser utilizada para transcrição. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2 vídeos sobre comitê de ética, eu inseri do YouTube, e eles já estão aqui como fontes, e eu poderia ter visto aqui, ó, guia de estudo, documento de resumo, ó, eu tenho um resumo, então eu posso pedir aqui, ó, elabore um glossário com os principais assuntos abordados. Vamos deixar aqui só para ver. Aí, enquanto ele processa, gostaria de mostrar o seguinte: cadê a transcrição? Aí eu clico aqui sobre o vídeo, a transcrição vem aqui, logo abaixo. E eu já fiz um teste com um vídeo de 3 horas, era uma palestra, e todo o conteúdo foi transcrito. E eu posso fazer perguntas específicas sobre o vídeo. Então, esse vídeo em específico era uma gravação que eu tinha no arquivo MP4. Então, eu inseri o arquivo MP4 aqui e fiz várias e várias perguntas. Então, a transcrição ela sai bem boa, com a qualidade legal. Aí cabe a escolha de cada um. E avaliar, é melhor do que ferramentas pagas como o Transcriptor, por exemplo, ou não? O que é mais fácil, transcrever tudo ou vir aqui e fazer algumas edições, inserir pontuação, organizar quem falou, ou seja, entrevistado, entrevistador, vai da facilidade e também do tempo disponível, dos recursos disponíveis. Eu vou adotar para as minhas próximas transcrições, porque eu vejo que tem uma incidência de erro pequena. O trabalho fica para organizar a pontuação, a forma como a comunicação se deu, né? A interface entre entrevistado e entrevistador. Então, vai muito da estratégia de cada um. E aqui facilita, porque vejam só, eu tenho a transcrição de 2 vídeos, aqui eu pedi a transcrição de um, e eu já tenho aqui um glossário com os principais termos. Eu poderia fazer uma pergunta específica. Quais são os principais cuidados que eu devo ter ao submeter um projeto?
para o comitê de ética. Então, eu consigo extrair coisas específicas. Ou eu poderia categorize os assuntos abordados por tema e frequência. Aí ele vai processar de alguma forma. Então, temos várias formas de usar o Notebook LM como assistente de pesquisa, como auxílio na análise de dados qualitativos e quantitativos também. Porque por conta de uma demanda do trabalho, eu fiz um levantamento, por exemplo, e consegui 320 respostas de questionário de alunos. Eu fiz ali algumas perguntas quantitativas e qualitativas, elaborei um relatório com base nas respostas qualitativas, mas como eu calculei uma estatística descritiva bem básica, eu fiz perguntas de frequência simples, o próprio notebook me preparou uma estrutura de texto analisando esses valores. Então, é bastante interessante. Por quê? Porque é uma análise centrada nos documentos que eu subi na plataforma, entretanto, usando o poder computacional e as vantagens da inteligência generativa. E com isso, eu consegui tempo para usar outras habilidades e não gastei tanto tempo fazendo um trabalho mecânico. Por isso que esse assistente de pesquisa, ele nos livra tempo para usar habilidades, por exemplo, análise detalhada, análise crítica, pensamento crítico, refletir, organizar e montar o quebra-cabeça que é a análise. Então, acaba sendo um ótimo assistente, mas não resolve todas as nossas demandas. E ainda é uma ferramenta experimental, provavelmente no futuro terá algum tipo de cobrança, teremos mais ou menos recursos gratuitos, enfim, e assim por diante. Mas só para encerrar, vejam que com base nesses dois vídeos, tem uma frequência alta, né, abordando os assuntos cadastro, login, submissão do projeto, uma frequência média, falando sobre a comunicação com o CEP. Aqui não tem nada com frequência baixa, então são assuntos que foram bastante reiterados ao longo dos vídeos, que são vídeos curtos. Então, é uma ferramenta bastante legal e eu tenho aqui vários projetos, né? Então, por exemplo, vou pegar mais um aqui que já está pronto. Eu tenho esse aqui de um livro que eu li recentemente sobre personalidade. Eu subi o arquivo, né? Então eu comprei o livro, li o livro físico, aí depois pedi o PDF por formas que vocês devem imaginar como. Peguei esse PDF e pedi um resumo por capítulo, destacando cada teoria de personalidade. E são 10 capítulos com várias teorias. Aí veio um resumo que eu achei legal, mas depois eu pedi uma análise detalhada de cada capítulo, elencando pormenorizadamente cada teoria. Então, na hora de montar o prompt, escrever aqui na caixinha, solicitando uma pergunta ou uma análise mais detalhada, tem que caprichar no texto. Então, nós temos que, igual eu penso, né, estar familiarizados com a literatura, igual eu fiz primeiro, né, com o artigo que eu mostrei lá no começo, aquela revisão sistemática de literatura. Então, eu soube fazer as perguntas certas para montar uma tabela legal. No caso daquele projeto que envolve os eventos os acidentes e desastres, enfim, crimes que envolvem o rompimento de barragens, eu não tenho familiaridade com a literatura, então eu pedi um negócio mais genérico para começar, para que essa literatura comece a fazer sentido para nós. E aqui, para este projeto em específico, eu consegui, por capítulo, uma análise bastante detalhada de cada capítulo, destacando os principais conceitos de cada teoria. Então, isso aqui vai me ser útil para consultas futuras, porque eu li o livro com bastante atenção, fiz anotações, grifei várias páginas, então agora eu tenho um complemento ao meu livro físico. Então, é uma ótima ferramenta para fazer várias coisas, pensando que é uma ferramenta que é assistente. Não vai substituir o cérebro dos pesquisadores. Então, nós temos que usar com parcimônia, porque é bastante útil e isso vai, como eu mencionei, nos ajudar a economizar tempo para usar a nossa cognição para tarefas mais sofisticadas. Então, encerro por aqui, espero que o tutorial tenha sido útil.